Nesse final de semana de carnaval, vamos voltar para aquele formato de vídeo onde a gente aborda mais de um assunto. É bom para deixar vocês informados, é bom para deixar a minha opinião sobre diferentes tópicos. Antes de tudo, quero falar para vocês sobre a Stake. Próxima semana tem UFC, as promoções estarão de volta e por isso já convido vocês para criarem sua conta na Stake para aproveitar as odds multiplicadas que somente a Stake pode oferecer, e você só pode participar das promoções se criar sua conta lá usando o código Figueiro UFC tudo junto. Link aqui no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, pessoal. Alex Poatan mais uma vez postou uma mensagem enigmática no seu Instagram. Vale lembrar que essas mensagens enigmáticas do Poatan nem sempre querem dizer alguma coisa. Dessa vez, a mensagem enigmática é uma contagem regressiva indicando que um grande anúncio está por vir. E aproveitando esse gancho, eu acho que é importante falar sobre a situação da categoria dos pesos pesados, que pode ser o próximo destino do Poatan. Fortes rumores circularam na última semana de que o UFC está buscando retirar o cinturão do Tom Aspinall. Essa informação aparentemente já foi desmentida pelo repórter Peter Corral, que é bem próximo ao inglês, e também pelo próprio campeão dos pesos pesados, que postou uma foto no seu Instagram reforçando que ainda é o campeão do UFC. Entretanto, ele não deixou de desabafar a sua frustração com a situação dele no UFC atualmente. Em entrevista para esse mesmo Peter Corral, o inglês abriu o coração e disse o seguinte, abre aspas, "Nunca vou deixar de amar o MMA, mas eu detesto o negócio. Acho que os lutadores são completamente descartáveis e o negócio vai te fazer sentir assim sempre que tiver a chance, mesmo que você seja punido com uma ação ilegal que pode afetar o resto da sua vida. Eles não ligam e ninguém mais liga também." Lógico, ele está se referindo ao tratamento que ele está sofrendo depois de ter sofrido uma infração do Ciryl Gane. Até porque, eu já comentei aqui, a culpa de toda essa situação não é do Aspinall. Era do direito dele desistir da luta uma vez que ele foi prejudicado por uma atitude ilegal dentro da luta. O verdadeiro culpado da situação é o próprio Ciryl Gane. Foi ele quem causou a infração. Não foi um golpe legal, legítimo do Gane que causou esse problema nos olhos do Aspinall. Se fosse o caso, aí sim, dá pra chamar ele de fujão. Mas não, foi uma ação ilegal, uma coisa que não estava prevista pra acontecer na luta. Então tava no direito do Aspinall desistir pra não sair prejudicado, até porque parece que o Gane nem ia perder ponto. Então é frustrante o cara receber toda essa carga negativa por uma coisa que nem é culpa dele. Ele foi a vítima. De todo modo, tá bem claro que não só a situação dele tá crítica, como o UFC também não tá muito contente. Toda vez que mencionam o Tom Aspinall pro Dana White, ele demonstra a sua insatisfação. Ainda assim, acho que seria um absurdo tirar o cinturão do Aspinall, até porque o próprio John Jones ficou lesionado por um ano e não tiraram o cinturão dele. Criaram um cinturão interino que foi justamente pro Tom Aspinall. Dito isso, eu acho que ainda o mais provável é que, se o Poatan subir de categoria, vai ser por um cinturão interino. E o mais provável é que o adversário seja o Ciryl Gane. A dúvida que fica é, será que o vencedor dessa luta ainda enfrenta o Tom Aspinall? Será que até lá o Aspinall vai estar recuperado ou ele vai ter que abrir mão do seu cinturão? E se ele abrir mão do título, será que ele ainda fica no UFC? Será que essa história de lutar boxe é verdadeira? Até porque ele já mencionou isso no passado. Outro assunto importante é sobre o Alexandre Pantoja e a categoria dos moscas. Aparentemente, Alexandre Pantoja não vai receber sua revanche contra Joshua Van, pelo menos por enquanto. Nos últimos dias tem circulado esse rumor de que Joshua Van já tem uma luta marcada, que poderia ser contra o Manel Kape ou o Tatsuro Taira, que são os dois lutadores mais bem colocados no ranking da categoria dos moscas, além do próprio Pantoja. Diante desses rumores, o próprio Manel Kape já tirou o nome dele da lista, dizendo que não vai enfrentar o Joshua Van, não vai disputar o cinturão agora, o que significa que provavelmente Joshua Van vai defender o seu cinturão contra o Tatsuro Taira. Pois é, ele não vai aguardar o retorno do Alexandre Pantoja. De imediato, eu acho que todo mundo aqui vai achar que é um absurdo, afinal o Pantoja perdeu o seu cinturão por causa de um acidente, uma lesão, e ele era um campeão dominante. O justo era ele receber uma revanche imediata, não só por ser campeão dominante, mas pela forma como ele perdeu. Até porque nem houve luta. Sim, de fato, mas eu acho que também a gente precisa ver o lado do Joshua Van. Não faz sentido, por parte dele, perder tempo esperando o Pantoja. Se ele tem a oportunidade de lutar e fazer dinheiro, ele vai correr atrás dessa oportunidade. Se não há previsão ainda de retorno do Pantoja e ele tá saudável, tá apto para defender seu cinturão contra outra pessoa, ele vai ter que fazer isso. O absurdo, na minha opinião, é o Pantoja não receber o title shot, seja com o Joshua Van ou contra o Tatsuro Taira, quando ele voltar. O que precisa acontecer de fato é isso. O Pantoja receber uma chance pelo cinturão direto assim que ele voltar. Não precisa de luta de retorno, não precisa de uma vitória, não. Ele vai direto pro cinturão. Então, por enquanto, eu acho que nenhuma injustiça de fato aconteceu. Mas, considerando que a
há 10 anos atrás o José Aldo, que era bem mais condecorado do que o Pantoja, não recebeu uma revanche imediata, tudo bem que tinha o Conor McGregor naquela situação, mas a gente já viu que tem precedente. Vamos aguardar os próximos capítulos. Tá achando ruim o peso pesado travado? Então segura essa. Parece que o peso galo também vai ficar travado. Isso porque Petr Yan acabou de informar que vai ter que passar por uma cirurgia na lombar que pode deixá-lo fora de competição por quase 6 meses. É nessas horas que a gente sente saudades do Merab Dvalishvili como campeão. Essa informação foi divulgada pelo próprio russo, que se disse ainda confiante de que vai poder lutar ainda em 2026. Mas aí fica a dúvida, será que precisamos de outro cinturão interino agora pro peso galo? Qual seria a opção? Merab Dvalishvili contra Umar Nurmagomedov 2 pelo título interino? Olha, sinceramente eu acho que essa situação não é tão alarmante assim. Sim, eu sei que é ruim ter o campeão inativo durante 6 meses, mas pelo menos existe uma previsão de retorno. Não é que nem o Tom Aspinall, que não há previsão nem de retorno e nem se ele vai poder lutar de novo. É uma situação onde, seja lá qual for a manobra do UFC, acho que é justo. É justo criar um cinturão interino pra não deixar a categoria travada por 6 meses, aí seria Merab contra o Umar, provavelmente. Só que ao mesmo tempo não acho que é tanto tempo assim, dá pra esperar 6 meses, tem vários campeões que ficam 6 meses sem lutar, e aí quando o Yan voltar, marca a trilogia contra o Merab, que é a luta que deve acontecer na categoria dos galos. E sinceramente espero que o Merab ganhe pra gente ter campeões ativos como ele de novo. E pra encerrar, vamos reagir à luta do Walter Walker contra o Zion Clark, que aconteceu lá no Karate Combate. Zion Clark, que é aquele atleta sem pernas, que acabou criando esse meme, essa disputa contra o Walter, porque o Walter é conhecido por pegar o pé dos lutadores, aí enfrenta um cara que não tem pé. Enfim, a piada virou realidade e agora tivemos essa luta. Então agora quero ver aqui quais foram os melhores momentos do combate, foi uma luta de grappling, obviamente, e falar sobre a polêmica, porque parece que o Walter Walker desafiou o próprio irmão depois da luta. Vamos assistir. Ele tentou pegar o pé do cara e não tinha pé. Tá. Acho que eu tinha visto isso aí no Instagram. Olha lá, ó. Cara, realmente parece uma mochila, né? Ih, aí pegou as costas. Vai botar o mata-leão? É. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Ah. É, cara, é por isso que eu não fiquei muito interessado, porque era um resultado meio previsível, não tinha muito o que esperar. Não tô querendo bancar de moralista também, assim, não colocaram a arma na cabeça de nenhum dos dois pra fazer isso. Os dois foram pagos pra fazer isso, receberam um convite, aceitaram e fizeram essa luta e foram pagos por isso. Então não tem que dar de moralista, não tem que dizer que é errado ou certo. São dois adultos que leram um contrato, assinaram, foram atrás disso e fizeram. Então, quanto a isso, não vejo nada de errado. Mas o que eu não esperava é o que aconteceu depois da luta. O Walter desafiou o próprio irmão. Vamos ver aqui. Brad, I'm a little bit upset. I'm very upset because call my brother to come here with me and he don't come. I wanna smash him. I have some kind of relationship very weird now with my brother. I wanna smash him. I wanna break his foot, you know? I wanna bring Johnny to here and show for him who is the real Walker. But if his wife let him come, Eita, meteu a mulher no meio aí. Eita, gota. O Johnny já falou que não gosta quando, né? Hey, I don't care. Doesn't matter who. Show me the money. I kill everybody, smash everybody. I will smash him here. And after I wanna bring him to UFC. And smash him in the UFC too. Eita, vai bater? Vai ter Walker contra Walker no UFC? Bom, aparentemente o próprio Johnny Walker já respondeu a esse desafio do irmão e disse o seguinte, abre aspas, estou envergonhado, ele estrangulou um cara sem defesa, 4 vezes mais leve que ele e sem pernas. Muito desrespeitoso. Enfrente alguém de seu tamanho, você é uma vergonha para o legado Walker. É por isso que não fui para essa luta, não foi uma luta. Nem consigo dizer o que era. Sinceramente, pessoal, eu não sei se isso é uma jogada de marketing por parte dos dois pra movimentar o nome dos dois ou se realmente existe uma briga. Eu sinceramente não ficaria surpreso com nenhum desses dois cenários, que é tudo combinado ou que eles realmente estão brigando. Mas é isso, pelo que o Johnny Walker já falou, se for sério realmente toda essa briga, ele disse que não tem
ele deixou claro que não tem interesse de enfrentar o irmão, então acho que não vai sair nada daí. No máximo, talvez uma luta de grappling entre os dois, até porque eles não vão lutar no Karate Combate e estão em duas categorias diferentes, né? O próprio Johnny Walker já tem... Os dois têm luta marcada, pra falar a verdade. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.